Fala galera do sexto ano, gente, tudo bem? Vamos continuar nosso assunto sobre tempo e transformações da Terra, tá? Falando agora sobre dobras e falhas, as falhas geológicas. As dobras e as falhas, elas acontecem normalmente em limites convergentes e conservativos, tá? No caso das dobras, elas dão origem a movimentos orogenéticos. Quer dizer isso, né? Movimento orogenético, que está ligado à orogênese, ou seja, a criação de montanhas, tá bom? Como é que as montanhas surgem, gente? As montanhas surgem quando, nesse caso aqui, no encontro entre placas tectônicas, Por exemplo, né, quando uma placa oceânica se choca com uma placa continental. A placa oceânica, como ela é mais densa, ou seja, galera, mais pesada, ó, a placa oceânica, como ela é mais densa, ou seja, mais pesada, ela mergulha sob a placa continental, que é menos densa, ou seja, menos pesada. Quando essas placas se encontram, o que ocorre, tá? Quando a placa oceânica mergulha sob a placa continental, ela provoca um soerguimento da placa continental, da borda da placa continental. Além de soerguer a borda da placa, o encontro entre essas duas placas vai provocar um dobramento na borda da placa, contribuindo para o surgimento de grandes cadeias montanhosas. Ok, galera? Essas grandes cadeias montanhosas, que surgem do encontro entre uma placa continental e uma placa oceânica, por exemplo, essas grandes cadeias montanhosas surgiram no início da Era Cenozoica, há aproximadamente 65 milhões de anos atrás, segundo a ciência, tá bom? Em razão disso, elas são chamadas de dobramentos modernos. Porque se a gente for comparar com a idade geológica da Terra, que é em torno de 4 bilhões e meio de anos, então 65 milhões de anos é um tempo curto da história geológica do planeta. Então essas grandes cadeias montanhosas são chamadas de dobramentos modernos, tá? Quais são os exemplos de dobramentos modernos que nós temos, de grandes cadeias montanhosas, fruto do encontro entre placas tectônicas? Os Alpes, a Cordilheira dos Andes, aqui na América do Sul, né? Cordilheira dos Andes, a Cordilheira do Himalaia, na Ásia, onde está o Monte Everest, são exemplos de dobramentos modernos, de grandes cadeias montanhosas, ok? Que surgiram na Era Cenozoica. E as falhas geológicas. O que é uma falha geológica? É uma ruptura ou uma cisão de um bloco de rocha ou faixas estreitas da superfície terrestre, tá bom? Isso nós chamamos de falha. As falhas, elas surgem em razão dos movimentos horizontais e dos movimentos verticais. Isso faz surgir as falhas geológicas. A falha geológica mais famosa que existe é a falha geológica de San Andreas, no estado da Califórnia, próxima à cidade de São Francisco. Nesse caso aqui, as placas tectônicas envolvidas nessa falha geológica é a placa norte-americana e a placa do Pacífico, que possuem limites conservativos, ou seja, em que as placas deslizam lateralmente, tá bom? Em sentidos opostos, certo? Então, a falha geológica de San Andreas é a falha mais famosa, em que você vê ali nitidamente, né, a separação entre duas placas, se você observar lá na imagem do seu livro. Ok, gente? Continuando, vamos falar agora sobre o vulcanismo. O que é o vulcanismo? O vulcanismo é um conjunto de processos que consiste no derramamento de magma na superfície terrestre, onde se encontram a maioria dos vulcões. Galera, se você reparar no mapa do seu livro, a maioria dos vulcões você vai ver que eles se encontram nos limites das placas tectônicas. Por quê? Porque ali existem aberturas que facilitam, né, a saída do magma e dos produtos vulcânicos do interior da Terra. Então a maioria dos vulcões se encontram nos limites das placas tectônicas. Mas também existem vulcões no interior das placas, ou seja, longe das bordas, em pontos isolados no interior das placas. Esses vulcões que se localizam no interior de uma placa tectônica, longe da borda, é chamado de hot spots, tá?
mas a maioria dos vulcões mesmo estão nos limites das placas tectônicas. As erupções vulcânicas podem ser classificadas em erupção central e erupção de fissura. Na erupção central, os produtos vulcânicos sobem por um conduto desde o bolsão do magma no interior da Terra até a superfície terrestre. Esse conduto, né, é uma espécie de uma chaminé, né, que é mais comum da gente ver, tá bom? E aí, quais são esses produtos vulcânicos? O próprio magma, lama, gases, cinzas, rochas, vapor d'água, tudo isso é expelido por esse conduto, por essa espécie de chaminé expelido na superfície terrestre, ok? Essa é chamada erupção central, quando o magma ele é expelido por um conduto. Galera, o outro tipo de erupção é a erupção de fissura, tá? Em que a lava sai por fendas abertas na crosta terrestre, uma espécie de rasgadura, então a lava sai, ok? Então é chamada erupção de fissura. E para a gente terminar, vamos falar sobre os abalos sísmicos, né? Que tanto intriga, que tanto desperta a curiosidade dos seres humanos. Galera, os abalos sísmicos são nada mais do que vibrações na crosta terrestre, são tremores na crosta terrestre. Existem dois tipos de abalos sísmicos, tá? Dependendo do local onde ele ocorre. O terremoto. O terremoto é um abalo sísmico que ocorre na crosta continental, em terra, por isso o nome terremoto. Quando esse abalo sísmico ocorre na crosta oceânica, no assoalho oceânico no fundo do mar, ele recebe o nome de maremoto, ok? Então não é todo abalo sísmico que é terremoto, depende de onde acontecer. Se for na crosta continental, terremoto. Se for na crosta oceânica, maremoto, ok? Galera, o hipocentro é o ponto no interior da Terra onde se inicia o abalo sísmico, tá bom? Esse ponto no interior da Terra é chamado de hipocentro. O ponto acima do hipocentro, na superfície terrestre, onde o abalo sísmico atinge a maior intensidade, é chamado de epicentro. Portanto, epicentro é o ponto na superfície terrestre onde o abalo sísmico ele atinge maior intensidade. Galera, ao redor do Oceano Pacífico, tá bom? Existem muitos vulcões e também ocorre 70% dos terremotos na superfície terrestre. Essa área, em razão de abrigar a maioria dos terremotos e também ter muitos vulcões, é chamada de Círculo de Fogo do Pacífico. Envolve o continente americano, envolve também o continente asiático. Galera, para a gente terminar, vamos falar aqui como é que os terremotos eles são medidos, tá? Eles são registrados por um aparelho chamado sismógrafo. O sismógrafo, ele registra a magnitude, ou seja, a energia liberada pelos terremotos, através de uma escala chamada de escala Richter. A escala Richter, ela vai de 1 até o infinito. O maior terremoto já registrado até hoje foi na cidade de Valdívia, no Chile, em 1960, que chegou a 9,5 graus na escala Richter. Ok, gente? Então é isso e nós terminamos o capítulo Tempo e Transformações da Terra. Até mais.